Eu vou fazer a live, estou pensando, preparei um assunto aqui para a gente falar sobre revestimento de parede, né? Então vamos falar um pouco de tudo. Por que revestir, como revestir, onde revestir, tipos de revestimento, né? Como são aplicados os revestimentos, né? Para que são aplicados, né? Então, o interessante é sempre começar pelo porquê, né? Por que a gente vai revestir uma parede, né? Começar assim, acho que o que mais pega assim, vamos falar da parte interna, né? O revestimento da parede, quando se fala em revestimento de parede, a primeira coisa que vem à mente são as partes molhadas da casa, né? Que seria a cozinha, né? A lavanderia, banheiro, essas coisas, né? Até que eu falei, eu não lembro se eu falei ou se eu fiz um post falando sobre revestimento, onde se reveste só o box, ou se reveste só a parte molhada, a mesa da cozinha, aquela coisa toda, né? Então, a primeira coisa que ocorre na gente é onde são as partes molhadas, né? O que vem em mente, assim, né? Mas o revestimento sempre foi usado muito, né? Na decoração, é, na parte interna, em outros ambientes da casa, né? E só que antigamente, né? Principalmente nos anos 60, era usado demais, assim, muito carregado. Então, teve uma época que aquilo ali foi, dos anos 60 até os anos 80 também, muito, muito carregado. Depois foi meio que dando uma limpada mesmo assim, né? E hoje ele volta bastante, né? Tá bastante em alta o revestimento, voltou os revestimentos 3D, essa coisa toda, né? Os revestimentos de madeira e o revestimento de madeira, ele ficou, né? Assim, na minha visão, né? Não que ele tenha sido ficado um tempo sem usar, mas as pessoas meio que deixaram de lado um pouco assim. E a gente vê que hoje ele volta e volta com força aí. Dentro da casa faz uma diferença violenta, assim, né? Então, o revestimento de parede, ele dá uma diferença sensacional dentro de casa. Então, por que usar? Principalmente porque ele vai dar um efeito legal dentro da casa. Ele vai fazer toda a diferença no seu ambiente, vai mudar, ele vai compor, né? E aí a pessoa pergunta, pô, mas onde que eu vou usar esse revestimento, né? né? Primeira coisa que você tem que levar em conta, eu acho, sim, é uma parede que vai ser uma parede de destaque, né? Como eu falei antes, era usado muito, você vê muito em filme, né, que passa filme da década de 60, 80, eles usavam aqueles papéis de parede, ou então aqueles revestimentos, aqueles ladrilhos hidráulicos super carregados, assim, de detalhes, era muito pesado, né? Então ficava muito carregado no ambiente, né? Tanto de cor quanto de excesso de informação mesmo, né? Hoje as coisas são mais limpas, né? É tudo mais clean, né? Essa palavra clean não define, mas é limpo, né? Então, o que você tem que pensar assim, né? Que eu gosto sempre de deixar para as pessoas assim, você vai pensar no revestimento da parede, pensa onde você quer marcar o seu ambiente, você quer deixar um detalhe, né? Então esse detalhe é onde você vai, de repente, onde você vai colocar quadros, onde você vai usar um vasos de planta, né? Aí você vai compor mesmo, assim, tipo aquela parede ali, aquele canto, aquele pedaço vai ser o tchan do ambiente, né? É onde vai ter uma iluminação direcionada para ele, né? Ele vai ser o espetáculo da sala, da cozinha, da sua área gourmet, seja de onde for, né? Então, a primeira coisa você tem que pensar assim, né, que você vai começar a sua reforma, você quer transformar o seu ambiente, quer fazer a sua casa dos sonhos, o seu ambiente, a sua casa melhor do mundo, pensa onde você vai colocar esse ambiente, dentro desse ambiente ele vai ser de destaque, né? Lógico que vai ter pessoas, eu quero fazer tudinho de madeira, sei lá, aí vai do gosto, né? Mas assim, aí vai onerar, vai ter uma série de coisas que vai implicar nisso, mas eu acho que o grande lance do revestimento de parede é você dar o destaque para ele, aí ele vai virar a estrela do ambiente, né? Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que pensar, aí os tipos, aí, revestimento vai ter uma infinidade de revestimento, e tudo vai depender de como que você vai compor o restante da casa, né? Se você tem um piso de madeira, de repente você usar um revestimento de madeira ou algum revestimento que imite concreto ou uma textura, pode ser essas texturas que tem, que a gente chama textura arranhada, né? Que tem essas texturas
que vem com granulado, né? Chama de granela, grafiata, essas coisas, ou o próprio, que hoje tem o cimento queimado, que imita o cimento queimado, né? Quando você tem você vai ter uma casa mais clássica, os móveis mais limpos, você tem um porcelanato de repente polido, alguma coisa assim, você trabalhar com papel de parede, elemento 3D, aí você vai falar, Rubens, mas eu não posso ter um porcelanato e trabalhar com um elemento 3D? Pode. Perdão, trabalhar com madeira? Pode. Isso vai tudo, né, no decorrer do nosso aprendizado aqui. A gente vai falar de estilos e vai falar de tendência, e eu vou, né, procurar mostrar para vocês onde buscar isso, essas inspirações, como combinar as coisas, porque tudo é questão de saber combinar. Hoje eu não falo nem em questão de gosto, né, porque eu acho que gosto se discute, sabe? Eu tenho uma opinião meio polêmica sobre isso. Eu acredito que existe mau gosto e bom gosto, né? Para mim é discutível isso, né? Então mas assim, a casa é sua, né? Aquele ali é o seu mundo e você vai fazer a sua casa dela a melhor do mundo. Então você tem que fazer ela como eu falei nas outras lives, com a sua personalidade. Ela tem que ter a sua cara, é você que vai passar o dia ali, é a sua sala onde você vai estar assistindo filme, é o quarto onde você vai dormir, né, a sua área de lazer onde você vai fazer churrasco com a sua família, né, onde você vai curtir o seu momento. Então tem que ser a sua cara, tem que ser aquela coisa que você vai ter prazer de estar, não vai enjoar, você não fez porque era o momento, você não colocou um revestimento ali porque fulano falou, porque você viu na casa de ciclano, porque você foi na loja e o vendedor falou que aquilo ali tá todo mundo usando, sabe? Então não segue essas coisas, segue por isso que é importante você saber das coisas, saber que tipo de material usar, combinar, para você falar, pô, eu gosto de madeira, tá? Mas madeira eu vou usar com o quê? Né? Eu vou colocar um piso de madeira e vou colocar na parede também um revestimento de madeira, de repente vai ficar carregado, né? Eu vou até tentar mostrar para vocês aqui em casa eu fiz deixa eu ver como é que vira aqui a câmera. Eu fiz uma parede revestida a minha casa ficou toda industrial, então é meio que branca, maculada assim, industrial, fica frio. Eu coloquei uma madeira, deixa eu mostrar para vocês. Só que vai estar escuro agora ali, mas acho que vai dar para ver, quer ver? Ó? Então, ali vocês veem que é tudo branco e preto, né? Aquela coisa industrial, e eu usei esse revestimento de madeira para dar ficar uma coisa mais quente, sabe? Vou voltar aqui. Então trabalhar essas duas pontas e você mesclar e fazer uma mistura disso, que eu acho que você misturar fica legal. Só que tem que saber misturar para não virar um samba do crioulo doido, né? Ficar aquela coisa bagunçada. Aí a gente pode falar também um pouco de revestimento de fachada, né? Revestimento de fachada, eu particularmente gosto muito, porque quando você usa, vamos supor um exemplo assim, revestimento de fachada nos prédios públicos, assim, você pode ver que os prédios públicos, quando vai ter manutenção, algum retrofit, alguma reforma, é licitação, é todo um processo burocrático, é mais complicado. A partir de agora vocês começam a observar que os prédios públicos normalmente eles usam granito, são revestimentos perenes, assim, podem ver que muito concreto aparente, são revestimentos que não demandam muita manutenção, né? Então, na sua casa, de repente, você pode pensar nisso, né? É uma coisa que está voltando bastante. Aqui, as pessoas usam muito pouco isso, assim, nas casas, né, nas residências, né? Mas, assim, eu sempre procuro usar pedra, eu acho que fica muito bonito, traz calor para casa, traz vida, não fica aquela coisa fria, sabe? Tudo muito igual, e você diferencia a sua casa, dá identidade para ela, e é um pedaço ali que você vai ter menos manutenção, né? Lógico, tem que saber que material que você vai usar, como que você vai proteger isso e como aplicar, né? Voltando, eu falei da fachada só para dar
só para dar uma pincelada mesmo, a questão aqui é a parte interna mesmo. Falando dos aspectos técnicos de material, vamos falar da madeira. Eu vejo muito assim, quando você vê esses sites de arquitetura, decoração, no próprio Pinterest, quando você procura, vamos perceber banheiro lá, você procura lá banheiros, né? Aí você vê aquele monte de banheiro, vários banheiros assim, que usa madeira dentro. Eu acho sensacional, bonito assim, mas aquilo ali, assim, ao meu ver, não vai funcionar. É banheiro para revista, é banheiro para foto, porque a madeira e a água, elas não se dão muito bem assim, né? Durante no longo prazo. Ela vai, uma hora ou outra, vai dar uma manutenção. É alguma coisa assim que vai... nossa, e agora? O que eu vou fazer? Ter que dar manutenção nisso, naquilo? Não é. Mas assim, você uma hora ou outra vai ter que dar manutenção. Você vai ter que... banheiro tem a gordura do corpo, tem sabonete, a parte química. Então assim, eu acho assim, quando a gente faz uma reforma em casa, você quer praticidade, né? Antes de tudo. Você pensa na economia, na praticidade, né? Conforto. Então você tem que colocar essas coisas assim como, né, pontos bastante consideráveis, porque você faz uma reforma, você vai estudar, você vai se propor a fazer aquilo da melhor maneira possível, e você vai fazer uma coisa que você achou bonito na revista, achou bonito na internet e tal, só que vai passar 2, 3 meses, você já vai ter que fazer de novo, você vai ter que dar manutenção, você vai ter que arrumar. Então coloque sempre isso como uma interrogação: será que é isso que eu preciso fazer mesmo? Será que eu vou fazer? Então, né, tem que ver. Eu vejo muito assim, o pessoal fazer, ainda mais nesses DIY aí, essas bancadas de concreto. Eu nunca fiz, né? Tô falando aqui, né? Só tô divagando aqui. Mas eu acho que aquilo ali, porque o concreto ele ele sofre um processo natural com o tempo. Ele vai trincar, ele vai sofrer, né? Ele vai trabalhar com o tempo. Então ele vai sofrer ele vai trabalhar, ele vai trincar, ele vai sofrer alguma patologia. Numa bancada, numa cozinha de concreto aparente, eu acho que vai passar um pouquinho, você vai ter problema com isso aí, você vai ter que mexer em tudo. Aí você vai mexer na cozinha, uma coisa funcional de todo dia. Então, sempre que você for fazer a sua reforma, por isso que eu falo do planejamento sempre. Então, no planejamento você vai colocar tudo o que você quer, todos os seus sonhos, você vai fazer um mapa mental disso aí, né? Eu vou ver se eu pego e faço um esqueminha, depois eu vou disponibilizar, vou ver se eu disponibilizo, eu vou fazer um esqueminha desse, de como você fazer um planejamento, não falando planejamento agora financeiro, por exemplo, planejamento das suas ideias. Aí você vai separar ambiente por ambiente, e aí dentro de cada ambiente, item por item. A bancada, você põe granito, silestone, tudo que você tiver de opções, e você vai considerando cada um, né? Os prós e os contras de cada coisa. Então, usa madeira onde é legal de usar madeira, né? Não vai usar madeira onde ela vai ter problema de umidade, de infiltração, sei lá. Você tem uma parede em casa que você, né, vez ou outra tem um problema de infiltração. Evita usar ali, porque é uma coisa que de repente pode voltar, um problema que pode voltar. Aí, na hora que ele aparece, porque é como vai estar a parede atrás, não tem infiltração, já teve problemas passados. Aí você vai colocar a madeira ali, quando ele aparecer na madeira, atrás já vai estar tudo lascado já. Então, na hora que você viu, já zoou todo o seu acabamento, né? O revestimento 3D, o outro exemplo, você tem que pensar que ele suja, né? Poeira, essas coisas. Tudo isso que eu estou falando é coisas que você vai ponderar para o seu dia a dia. A minha ideia é que você tenha a melhor casa do mundo. Quando eu falo da melhor casa do mundo, é a casa do seu dia a dia, a casa que você está com a sua família. E você tem que pensar nisso. Mas a pessoa, tem alguém que limpa lá, tudo bem. Mas eu vejo muito assim, as pessoas põem aqueles revestimentos de concreto branco, aquilo ali vai encardindo com o tempo. Então você tem que ter a consciência de que aquilo ali, né, daqui a pouco no futuro, talvez, né, próximo, né, médio prazo, né, curto a médio prazo, você vai ter que
dá uma atenção para ele e dá uma manutenção, né? Então, assim, aí tem as cerâmicas, né? Hoje em dia tem cerâmica que imita o aço cortem, tem umas cerâmicas que parecem 3D, mas ela não tem a textura, né? Ele não faz o 3D. Quando você olha, ele parece o 3D, mas ele não é um 3D. Ele tem como se fosse uma impressão, papel de parede, né? O próprio papel de parede eu vejo, né? A gente usa, né? Eu já usei bastante papel de parede em lavabo. Só que o lavabo é né? Honestamente, usa muito pouco, né? Dentro de casa, assim, né? No dia a dia. Mas ele é vamos supor, uma família que ele tem o costume de ter ele tem uma vida social muito ativa e aquele lavabo está sendo usado constantemente. A umidade do banheiro ele fica porque ele é um espaço que ele é menor, ele tem normalmente um espaço de ventilação natural, a janela é menor, então ele vai ter uma umidade mais constante. Então, ainda mais quando você tem o uso, né, dele mais direto, então a papel de parede vai soltar. Então leve em consideração essas coisas todas, né? Então os exemplos que eu tinha para dar assim, só para dar uma pincelada, que eu resolvi fazer rapidinho hoje essa live, era esse. Aí você vai falar assim, mas porque, como eu falei assim, você tem que pensar no ambiente. Quando você for colocar um revestimento de parede, você pensa no destaque, né? Você pode pensar assim, mas eu queria usar isso na minha sala, mas minha sala é pequena. Então, não se deixe prender por isso, né? Minha sala é pequena. Por isso que você tem que estudar e vendo, vai estudando, vai vendo, se dedique ao que você quer fazer, que daí você vai aprendendo, você vai tendo novas ideias cada vez mais. No meu processo de desenvolvimento de projeto, por mais que eu tenha 16 anos de experiência já, tudo, quando a gente vai projetar, pelo menos eu vou e busco referências. Vou projetar uma casa, o meu cliente falou que queria assim, assim, assado, eu vou lá e busco referências em cima do que ele falou, como inspiração, porque aquilo ali, a hora que você começa a olhar, aquilo vai te inspirando, vai, né, como já tem um processo criativo já dentro da cabeça, aquilo vai me relembrando informações que eu já tive, vai trazendo as ideias que eu já vi antes. Então, quando você vai estudando, vai vendo, vai procurando, vai se dedicando para aquilo dentro desse planejamento que eu falo, dentro da sua cabeça lá, vai ficando tudo ali. Então, mas meu ambiente é pequeno. Não, dá para fazer. É só usar a criatividade. Para você ter criatividade, você tem que ter informação, né? E informação você só consegue estudando, se dedicando, indo atrás, né? A minha intenção é essa aqui, é ajudar mesmo. Então, tem pergunta onde que eu consigo essas inspirações, onde que manda para mim que eu vou mandar o que eu puder de dica, de onde consegue, de site, de livro, de tudo que eu puder. Então, e hoje que a internet isso é muito fácil, então busca sempre informação e vai guardando essas referências, vai guardando e vai vendo. Não se prenda, meu quarto é pequeno, não dá para fazer isso. O espaço é muito apertado. Dá. Porque às vezes você pode fazer só uma faixa revestida e aquilo vai dar todo o diferencial no seu ambiente, vai mudar tudo, né? Um simples detalhe. Então não se prenda a isso. Outra coisa que você pode falar, mas é muito caro investir nisso. Eu acho que você não pode. Depende do que é caro para você, o que é caro para mim, o que é caro para fulano, o que é caro para ciclano. Você tem N alternativas para fazer. Então, além das alternativas, você tem a questão do planejamento. Eu quero revestir aquela parede. Então, você vai se programar, vai se planejar para que, quando você for fazer a sua reforma, você vai fazer ela do jeito que você quer. Para que você tenha a melhor casa do mundo. A ideia é essa aqui, você ter a melhor casa do mundo, onde você vai entrar e vai estar satisfeito, e vai estar ali com a sua família e vai curtir, ou vai estar, você mora sozinho, você vai sentar ali e vai estar na paz, na melhor casa do mundo. Eu que fiz isso aqui, eu planejei, eu consegui, entendeu?
E essa é a ideia. Então, não tem, para mim, não tem essa história de caro, não tem essa história de que não dá para fazer, porque dá. É só você se dedicar, estudar. A informação tem a rodo na internet mesmo. Né? Você abre o Pinterest, lá você coloca uma palavra, vai aparecer 1 milhão de fotos com ideias. A mesma coisa para valor. Não tem esse negócio de caro. Sem contar que você, eu quero colocar madeira. Você tem madeira de R$ 30 até R$ 200, né? Não tem essa de caro, né? Às vezes, aí você pode falar, né, saindo dessa parte de valores. Como eu falei lá no começo, dependendo do revestimento que você usar, você pode, se você não pensar bem, não amadurecer essa coisa dentro de você, você pode chegar no momento de enjoar. Pode acontecer. Esse revestimento que eu mostrei para vocês aqui de casa, na verdade ele é um fundo de um armário ali. E ele antes era um USB. Como era industrial, aquela coisa bem, né? Então eu tinha colocado um USB ali. E eu enjoei. Tá? Porque o USB é bonito e tal, mas assim, é legal numa loja que, sei lá, pra mim, né? Hoje, pra mim, porque eu passei por essa experiência. Onde você entra, sai, puta, bacana, diferente, não sei o quê. Mas a casa todo dia você tá, como USB, pra quem não sabe, é aquela placa de madeira aglomerada. Então ele fica como se fosse uma madeira, como se fosse uma espécie de monte de lasca de madeira, ela é prensada e aí fica uma placa de madeira, de um monte de lasca de madeira prensada e colada, né? E eu coloquei no fundo desse armário, de um armário aqui. E como você está todo dia dentro da sua casa, aquilo ali foi me cansando, né? Enjoa, sei lá, não sei, cansei daquilo ali, enjoei. Só que daí eu tinha outra alternativa, que foi colocar esse ripado de madeira, né? Que eu mostrei para vocês. E o ripado, ele é como ele tem, né? Ele é mais elegante, é uma coisa mais linear, não tem, né, aquele carregado do USB. Eu acredito que isso não vai me enjoar. Então você sempre tem que pensar, né? Eu vou colocar um material. Essa parede que eu estou colocando é muito difícil ser enjoado de tirar. Para eu tirar, como é que vai ser? Vai dar muito trabalho. É muito grande a área que eu vou usar. Deve ter uma casa com pé direito duplo aí de repente, né? Você quer usar, sei lá, a parede da escada, eu quero fazer. Na hora que eu for tirar, o trabalho que vai dar, o custo disso, você usou, sei lá, um elemento 3D aí, né? Um revestimento 3D para você tirar a sujeira. Então, leve em conta sempre tudo isso, né? Então, essas são as maneiras erradas de você fazer. Então, pensa no local e o que você vai colocar nesse local, né? Nunca faça as coisas assim no ímpeto do momento, né? Eu achei legal isso aqui, nossa, o vendedor falou para mim que é o que todo mundo tá usando, eu quero fazer, né? Vamos meter bala e agora? Vamos levar, tá um preço bacana. Não, vai por mim. Pode ser que eu tô falando por experiência própria aqui, que o USB eu fiquei vendo um bando de referência, que como a minha casa, essa parte social é toda industrial aqui, né? Então achei, pô, o USB tem tudo a ver, na verdade tem. Só que depois fui enjoando, cansei desse tipo de revestimento, né? E aí eu tive essa possibilidade, né? Então já pensei, deixei o recuo, né? Para que eu pudesse fazer um revestimento futuro, né? Eu deixei já imaginando para isso. Não que eu não imaginei que eu ia colocar alguma coisa ali, não. Mas se eu, sei lá, um dia pensasse em colocar, eu tinha possibilidade, tinha como. Na verdade, essa é uma porta de correr e tudo, e mudou toda a ideia, mas eu ainda tinha como, né, falando da parte técnica, fazer isso aí, né? Então, em questão de revestimento é isso que me ocorre, né? Eu resolvi falar desse assunto porque mandaram várias perguntas assim questionando, e também por conta as dificuldades que a gente vê assim, né, no dia a dia nosso de arquiteto, né? Que a gente passa, né, com os clientes. Eu já tive casos de cliente que comprar naquele momento ali, porque ele viu em algum lugar, ou então alguma referência que ele procurou, achou no Instagram, alguma coisa assim,
Foi na loja, só que a hora que ele colocou na casa dele, ele não era isso que eu queria. Tem que de tirar, né? Começou a fazer, não é isso que eu quero. Tem que tirar e aí volta com o material lá, né? A parte faz aquela coisa toda na loja, mas então tem que pensar muito bem o que você vai fazer para não passar por essas coisas. Agora, revestimento de parede em casa assim é tudo, porque fica legal, fica bacana, fica muito diferente. Eu quero ver se eu faço de repente tipo um vlog. Eu vou abordar diversos assuntos assim, até porque eu passei por esse processo de reforma. É engraçado falar disso porque é igual médico que não opera o próprio filho, ou alguém, sei lá, algum parente da família, tem isso, né? Advogado não pode advogar para alguém da família. Eu acho que o arquiteto deveria contratar um arquiteto também, porque é complicado quando a gente vai fazer as coisas pra gente. Parece que a gente não sabe nada, né? Então eu passei agora por uma reforma em casa e é muito louco assim, que você vê, porque mistura, né? É diferente de você, desse processo que eu estou querendo fazer agora, de você aprender para fazer o que você ama e o que você sonha para fazer a sua casa, né? Eu fiz um processo inverso. Eu sei, né, o que envolve toda a parte de decoração, arquitetura, essa coisa toda, de construção, e eu fui mexer na reforma da minha casa. Eu falo reforma que me tocou mais porque quando eu fiz a minha casa, quando eu construí, eu era recém-formado e eu fiz um projeto e era tudo muito novo, então não tive esse negócio assim, né? Era um programa de necessidade, era muito meu e tal, e não tive nenhuma dificuldade. Mas a reforma em si, foram várias barreiras que eu tive que quebrar, assim, muita coisa mesmo, assim, que é muito louco, eu jamais imaginei que eu poderia passar, de como resolver, de não ter planejado mesmo de fato, assim, do que eu precisava e do que eu queria mesmo, né? Não só eu, aqui em casa mesmo, do que a gente precisava, de ter sentado com mais calma, com a esposa e visto tudo certinho o que a gente de fato ia fazer, para depois começar, né? Então teve, dentro do processo, depois que já tinha iniciado, a gente foi resolvendo fazer algumas coisas, algumas alterações e, assim, eu tenho a experiência, então aí eu consigo desenrolar toda a coisa. Mas assim, é doloroso. Mesmo eu tendo experiência, mesmo sabendo, é doloroso, porque daí a mão de obra muda, o tempo da obra muda, uma coisa que você estava esperando fazer não deu para fazer naquele tempo, o material não chegou, ou então o material que a gente pensou em comprar não era mais aquele, era outra quantidade, então tudo muda. Então aí, né, dentro de diversos outros motivos, que essa coisa começou a bater na minha cabeça, de querer ajudar. Então, por isso que eu sempre vou bater nessa tecla de você organizar a sua cabeça, planejar você e sua casa, um corpo só, assim, né? Então, é o seu mundo ali, é o seu mundo, então você tem que, a sua personalidade, a sua casa, ela vai ser a melhor casa do mundo, é o que eu quero, é onde eu vivo, é onde eu passo meu dia, onde eu estou com a minha família, onde eu assisto meu filme. Então, sempre pensar muito nisso. E o revestimento de parede, muitas das vezes, é uma das coisas que mais pega, porque se for cerâmico, se for um aço, né, se for a madeira, eu não falo muito, porque a madeira às vezes é parafusada, se desparafusa, 2 palitos você resolve o problema, né? Mas a maioria, se é pedra, se é, né, granito, é material que vai ter problema se você precisar trocar, né? Mas é isso aí, pessoal. Por hoje acho que deu o assunto, né? Semana que vem eu vou preparar mais uma live. Eu tô querendo fazer uma live por semana, para ir falando com vocês. Durante o resto dos dias eu vou mandando mais conteúdo de dicas, de perguntas que mandarem para mim, eu vou respondendo, né? Alguma dificuldade que tiver em fases de reforma, eu vou dando informação. Tudo que eu puder ajudar, tudo que eu puder produzir de conteúdo, eu vou mandando para vocês. Beleza? Aí vai me seguindo aí, manda, como eu sempre falo, manda para quem você sabe que está querendo fazer uma reforma em casa e quer se virar sozinho,
né, quer aprender, porque é um processo bastante, é um processo longo, mas eu acho que é legal, porque é, é sua, né? Então você transformar uma coisa que é sua é legal demais, assim. Então se souber de alguém que gosta disso e quer fazer esse processo, manda para ele lá, que para ele me acompanhando aí, que eu vou mandar bala. Beleza, pessoal? Valeu por enquanto aí, grande abraço e boa sexta-feira para vocês aí. Feliz Páscoa para todo mundo. Valeu, tchau, tchau.